Hoje eu quis trazer aqui para vocês a automação residencial na prática. Pode passar, Mari, por favor. Então, só para falar um pouquinho da Flamatec, tá? A gente é uma empresa de automação residencial que trouxemos algumas soluções diferentes, sem fio, para uma automação um pouquinho mais moderna. Pode passar, Mari. Hoje eu vou apresentar para vocês a automação que é de um apartamento aqui de São José, tá? Nesse apartamento a gente tem 32 círculos de iluminação, são 9 Alexas, tem Alexa para a casa toda. A gente tem 4 cortinas, 3 ar-condicionados, a fechadura eletrônica e alguns equipamentos que são integrados, tá? Então, a máquina de lavar, robô aspirador, sensores de fumaça, gás, abertura de portas e 2 câmeras, tá? Então, agora eu vou tentar passar aqui para a minha tela para a gente poder ver. Posso roubar a tela, Mari? Tá com você, Rafa. Então, vamos lá. Vocês veem minha tela? Sim. Joia. Então, vamos lá. Aqui nesse canto esquerdo, tá? Como é o sistema que a gente faz. Então, quando a gente pega um cliente, a gente vai determinar quais equipamentos, iluminações, tudo isso o cliente vai ter, e a gente monta uma tela dessa. Essa tela ela pode ser de quaisquer cores, formatos, tudo isso a gente costuma fazer de acordo com o que o cliente quer, tá? Geralmente, a gente otimiza ela aqui, porque o uso se dá mais em um celular ou um tablet, em algo assim, tá? Então, a gente tem aqui várias abas, onde vão ter vários itens. Eu vou puxar aqui uma apresentaçãozinha breve, e aí depois eu explico mais coisas. Bom dia, pessoal do BNI. Vamos fazer uma breve apresentação de um sistema de automação. Vou acionar o modo apresentação para podermos preparar o ambiente. Quando eu puxo aqui, ó, o modo apresentação, que seria uma das cenas que a pessoa escolhe. A porta de vidro da direita está aberta e não posso fechar a cortina da direita. Então, A porta de vidro da direita está aberta e não posso fechar a cortina da direita. O que aconteceu aqui, tá? Então, ele está fechando as cortinas, porém, o sol está prejudicando um pouquinho, mas a cortina aqui da direita, a gente tem um vidro aberto, que está demonstrado até aqui nesse ponto, tá? Nesse ícone. Então, como esse vidro está aberto, ele não pode fechar aquela cortina, senão a cortina vai bater no vidro. Então, se o vidro estivesse fechado, ele ia abaixar tudo. Quando a gente colocou aqui no modo apresentação, ele abaixou as cortinas, minha esperança é que escurecesse mais um pouquinho, mas não foi. Mas ele liga, ele desligou todas as luzes da sala e ele dimerizou aqui as luzes do sofá para ficar um ambiente mais escuro, tá? Agora eu volto aqui para a tela, onde eu consigo controlar as coisas. Então, aqui a gente coloca alguns itens que são os itens principais, que mais se usa no dia a dia. A porta, por exemplo, aqui ela está trancada. Se eu vier destrancar, daqui acho que está com 20 segundos, ele vai retornar para o estado de trancada, tá? Mas aqui, nesses pontos, por exemplo, eu tenho aqui que o grupo da sala ele tem uma luz acesa. Quando eu clico no sala, ele apaga. Se eu clicar no sala novamente, vocês podem ver pelas câmeras que ele acendeu todas as luzes da sala, tá? Então, com isso, eu consigo ter um controle dos itens principais e das cenas principais, tá? Quando eu venho aqui, eu posso passar agora para outros itens. Aqui, ó, a porta trancou, tá? Então, se a porta estava fechada e a gente deixa ela destrancada, ela tranca automaticamente depois de 30 segundos. Quando eu venho aqui para as iluminações, eu pego as iluminações todas do apartamento, onde eu consigo ir uma a uma controlando, acendendo e apagando. Essas luzes que são diferentes, elas são dimerizáveis, tá? Então, vamos ver aqui se a gente consegue enxergar. Essa aqui do sofá, na hora que eu dimerizo aqui na câmera, ele vai aparecer que essa aqui foi dimerizada, tá? Então, eu consigo abaixar e diminuir. Outra luz diferente, que infelizmente não dá para vocês verem, mas eu vou mostrar aqui. Ela é uma luz onde eu não só consigo dimerizar, mas como eu consigo alterar as cores. Então, dependendo das fitas de LED, o que o cliente tem, ele consegue também alterar cores, tá? Quando a gente fala aqui nas iluminações, esse é um modo de acender e apagar. Outro modo seria essa plantinha do apartamento, onde eu clicando nas luzes aqui que eu tenho na planta do apartamento, eu também consigo acender e apagar. Outro item que
a gente consegue usar são as músicas. Então, aqui são todas as Alexas que tem nesse apartamento. Cada um desses ícones, ele tem várias playlists por trás dele. Então, quando a gente clica em uma dele, vai entrar nessas playlists randomicamente para a pessoa não ouvir a mesma música. Mas também é só pedir para a Alexa qualquer tipo de música que ela vai tocar. A gente tem aqui uma abinha de avisos, tá? Onde eu consigo, por exemplo, de fora de casa, alguma coisa que seja necessária, eu consigo mandar um aviso pelas Alexas que eu precise chamar em outro cômodo ou mesmo de fora de casa. As cenas, aquele modo apresentação, foi o que eu puxei logo no início da reunião, mas a gente pode programar vários tipos de cena, onde a casa se desliga sozinha, tudo isso segue de acordo com as necessidades que o cliente tem, tá? Ar-condicionados, a gente consegue enxergar a temperatura de cada cômodo, assim como ligar, mudar a temperatura, tudo isso a gente consegue fazer por aqui, controlar todo o ar-condicionado também pelo sistema. E tem a parte de cortinas. Então, quando eu chamei o modo de apresentação, ele fechou essas 3 cortinas e essa cortina 1 ele deixou aberto, porque o vidro estava aberto para não colidir. Das cortinas, eu também consigo parar elas em pontos específicos. Então, eu posso vir aqui, arrastei até os 50% mais ou menos, e ele está subindo a cortina até aquele ponto, tá? Tudo isso que eu mostrei para vocês, a gente consegue fazer pelo sistema, por um celular, por um computador. Mas exatamente o que eu mostrei, eu também consigo fazer pela Alexa. Então, eu tenho uma Alexa aqui ao meu lado. Alexa, fechar cortina 2. Ela está fechando lá aquela cortina que eu acabei de subir a 50%. Se eu falar, Alexa, apagar a sala. Então, ela veio e apagou. Então, exatamente os mesmos itens que eu consegui fazer pelo sistema aqui, eu consigo também fazer por voz. Um ponto só, que é uma curiosidade aqui desse prédio que a gente está e outros prédios que a gente está desenvolvendo, que eu tenho aqui na aba principal uma abinha aqui que se chama prédio. Aqui, são 6 prumadas de churrasqueira. Então, assim, aqui, se ele quiser ligar o exaustor da churrasqueira para fazer um churrasco, ele pode ligar daqui do próprio apartamento. E também enxergar qual é a temperatura da piscina.